Bom sábado. Título, lição e verso, quem me ajuda? O sábado e o fim. O verso. Embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante as épocas passadas foi mantido, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 3, 8 e 9. Ok. Lição dessa semana encerra um ciclo. A gente vem estudando aí durante praticamente 5 sábados seguidos a primeira das mensagens angélicas. A lição de hoje encerra esse pacote com a proposta de discussão de um dos itens presentes na primeira mensagem angélica de forma indireta. Se a gente observar, a primeira mensagem angélica tem um texto que não descreve o sábado. Temei a Deus, dai-lhe glória, vinde a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Você não tem sábado presente na primeira mensagem angélica, mas tem alguns elementos que, de alguma forma, resultam nisso, em função das discussões do tempo do fim, em função das discussões que acontecem nessa época em que nós vivemos. Então, vamos a elas para a gente poder ter o contexto dessa lição. E aí, uma recapitulação breve de tudo aquilo que a gente tem nas lições anteriores. Primeira coisa importante da primeira das mensagens angélicas é o prólogo. Antes da primeira mensagem, você tem um anúncio que aparece no texto de Apocalipse 14. Então, abre lá o texto de Apocalipse, vamos acompanhar item a item, para a gente recapitular, já que é um fechamento de bloco, recapitular o que a gente estudou nas últimas lições. Então, Apocalipse 14, a partir da primeira referência da virada de assunto no capítulo 14, verso 6, acredito eu, a partir daí a gente já consegue ter o desenho contextual do que precisa ser recuperado. Então, vamos lá. Verso 6, se você acompanha aí, tem: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre toda a terra, nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. Portanto, tem uma questão de base aqui, de contexto das mensagens angélicas. Qual é o contexto? O contexto é: estamos no último tempo da história, portanto, dentro do tempo do fim, por isso aparece esse anjo. Estamos dentro de uma referência contextual, que é já a entrada do céu e a apresentação dos 144 mil, que está na introdução do capítulo 14. Portanto, é um retorno ao tempo. Então, João está lá na frente na história, já dentro do céu, vendo a redenção, e agora, como típico do livro de Apocalipse, há um break, ele volta no tempo, e essa volta no tempo é: como é que aconteceu esse processo da salvação? Como é que essas pessoas chegaram ao céu? Então ele volta no tempo e mostra o que acontece no último tempo da história. E no último tempo da história, ele vê um anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno para pregar ao mundo inteiro. Essa referência é a mesma de Mateus 24:14. Lembra? A gente termina o texto da descrição dos sinais da vinda de Jesus, ou dos sinais do fim dos tempos, e a última referência que a gente tem lá é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho, aí vem a sequência, será pregado a todo tribo, língua, povo e nação. A mesma referência de Mateus 24:14, que diz: e então virá o fim, é a referência das mensagens angélicas. Portanto, o contexto do verso 6 é esse. Tem um anjo voando pelo meio do céu, do verso 7, né? Tem um anjo voando pelo meio do céu, e esse anjo traz o evangelho eterno. E esse evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Então, temos uma boa nova. Qual é a boa nova? O evangelho. Do que se trata o evangelho? O evangelho tem duas dimensões. Uma das dimensões, que é a que todo mundo gosta de olhar, é a da graça. E todo mundo gosta de olhar por uma questão óbvia: todos carecem de graça. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e carecem de graça para voltar à vida. Estão mortos nos seus pecados. Todos nós estamos na mesma condição. A graça é o assunto predileto daquele que percebe o pecado, porque ele percebe que não tem saída, não tem como escapar. O problema é que a graça não vem sozinha, ela é parte de um pacote. De um lado eu tenho a graça, do outro lado eu tenho a justiça. A graça só pode ser ofertada se a justiça atender seu critério. Ou seja, para que a graça chegue até nós, alguém precisou morrer.
é a justiça. Então, eu tenho duas dimensões importantes no Evangelho. O Evangelho tem a graça, o Evangelho tem a justiça. A graça é concedida gratuitamente àquele que peca, porque alguém ocupou o seu lugar e pagou a norma da justiça. Então, aqui a gente fecha o assunto deste contexto do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é uma pessoa que tem nas duas dimensões graça e justiça, porque essa pessoa é amor. E aí a gente tem a dimensão central. Aí a gente começa a entender por que em João as coisas ficam fáceis de se juntar. Porque João é o mesmo sujeito que escreve o Apocalipse, é o mesmo sujeito que apresenta a divindade de Cristo no Evangelho, e é o mesmo sujeito que diz para a gente que Deus é amor nas cartas. É o mesmo sujeito que na primeira das cartas descreve para a gente: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, graça e justiça são elementos inseparáveis na pessoa que é amor, o Cristo. Se a gente entendeu isso, a gente entendeu o que é evangelho. Se entendeu o que é evangelho, a gente entende que, embora a graça nos seja ofertada de graça, ela não é de graça. Alguém pagou. Este que pagou cumpriu um requisito. Qual é o requisito? O requisito legal. Ou seja, a lei exigia que aquele que peca seja condenado e morto. Alguém cumpriu o requisito legal e por isso a graça chegou até nós. Portanto, quando o evangelho eterno é anunciado a toda tribo, língua e nação, de um lado ele é um anúncio de boa nova, tem saída para aquilo que é o resultado final do pecado, que é a morte, mas por um outro lado, o evangelho é uma advertência, tem saída, mas tem um critério. E sobre o critério, a gente viu quando estudou nessa sequência de lições a questão da justiça, a questão do juízo. Porque a mensagem angélica tem no meio dela um anúncio: vinda é a hora do seu juízo. Portanto, na história do mundo, que a gente viu lá no gráfico, quando na parte burocrática do estudo profético vimos a referência do tempo, há um momento em que o juízo começa e tudo aquilo que está para trás e durante é posto em xeque, posto em juízo. E o objetivo do juízo é trazer aqueles que estão debaixo da graça ao contexto da vida eterna. Ou seja, eu vou tirá-los de vivência no pecado para levá-los para o céu, para levá-los para a vida eterna. Para que isso aconteça, é necessário que os critérios da justiça sejam postos à prova e alguém entre em juízo para defender seu povo, todos aqueles que aceitaram a graça, para dizer para o universo e para quem quiser questionar, principalmente Satanás, aquele que os acusa de dia e de noite, que estes são de Cristo. E são de Cristo por quê? Porque aceitaram a graça e decidiram viver debaixo do critério. Ou seja, eles saem debaixo da condenação da lei e agora passam a andar na lei, que são duas coisas diferentes. Por isso, Paulo, lá em Romanos, vai discutir isso o tempo inteiro, desde o capítulo 3 até o capítulo 8, essa mesma questão. Estávamos condenados debaixo da lei, mortos em nossos pecados. A graça nos alcançou. Saímos de debaixo da lei e agora estamos vivos para andar sobre a lei. Se sairmos do trilho, passamos para baixo da lei outra vez, estamos condenados outra vez, dependentes de que alguém, pela graça, nos salve. Ou seja, quando Paulo questiona aquele que foi salvo, por acaso voltará a pecar? Voltará a viver pecando para que seja condenado e morto? Óbvio que não. Porque uma vez salvo, libertos da condenação da lei, agora andam como Jesus andou, sobre a lei. Sobre no sentido de no trilho da lei. E isso, por muitas pessoas, tem sido acusado de legalismo, quando na realidade nada mais é do que viver a vida que Deus projetou para que nós vivêssemos quando nos criou. Por isso a mensagem angélica traz uma referência para a hora do juízo, e a referência é: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, a referência é: fomos criados, não somos independentes, não somos seres autossuficientes, somos criaturas dependentes de Deus. O que significa que toda criatura dependente de Deus permanece ligada a Ele, a menos que queira a morte.
E isso traz um contexto importante para a noção de justiça e para a noção de graça. Sim, nós somos seres livres, temos livre-arbítrio, mas a liberdade nunca foi viver sem Deus. A liberdade era viver com Deus ou não existir. Algo que a humanidade não quer aceitar. Na sua grande maioria, a humanidade não quer a dimensão do senhorio de Deus, por entender que isso é uma arbitrariedade. Portanto, quando a mensagem angélica inicia o seu processo de propagação, ela traz uma palavra de início: temei. E coloca o objeto desse temor: Deus. Temei a Deus. Dai-lhe glória. Chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Por que a referência à adoração ao Criador? E a gente viu isso na lição da semana. Quando eu me lembro que Deus é o Criador, eu me lembro que dependência é a minha condição de existência. E dependência não é subserviência, dependência não é autoritarismo, dependência é reconhecimento da minha estrutura. Ou seja, se o carro quiser ser autossuficiente, ele vai parar, porque ele precisa de combustível, precisa de óleo, precisa de manutenção. Se o carro quiser andar sozinho, vai bater, porque ele é dependente do motorista. Isso significa que o carro é uma máquina que é autômata, ou autônoma, ou autossuficiente, ou é robô. Se eu olho para o carro, eu descubro que o carro é um robô. Porque o carro não toma decisões sozinho, ele não pode decidir andar sozinho. Ele até pode andar sozinho, mas alguém vai ter que chegar antes, ligar o motor, apertar o acelerador, engatar a marcha e depois sair do carro e deixar ele andar sozinho. Mas ele sozinho não toma essa decisão. Qual a diferença entre o carro e nós? É que nós podemos andar sozinhos. Podemos escolher fazer isso. A diferença é que o carro não sabe a consequência, nós sabemos. Portanto, não há como se livrar de algo que é estrutural. Eu posso decidir não existir nesta condição, mas eu não posso decidir existir sozinho, porque eu sou uma criatura. Ponto. Toda vez que eu decidir andar sozinho, vai acontecer o mesmo que o carro. Vai bater. Essa é a condição estrutural. Por isso, a referência é Deus como Criador. O que o ser humano faz para tentar se livrar disso? A lição deu alguns exemplos. O mais comum no nosso tempo, qual é? A gente inventa história. A gente cria uma história para nos enganar. Qual é a história? Não, nós não fomos criados por Deus. Ou se fomos, Deus é semelhante a nós. Precisou de ensaio e erro, precisou de toda uma mecânica de ensaio e erro ao longo de longas eras para que a criação desse certo. Ou seja, Deus joga dados com o universo. Ensaio e erro. Essa foi a historinha que a gente inventou. Por que a gente inventa essa história? Porque se Deus joga dados com o universo e tudo é ensaio e erro, então não tem problema o erro. A gente pode errar. O erro faz parte do processo. Aliás, isso virou uma norma educacional em muitas das coisas. E sim, o erro faz parte do processo para quem nasceu no erro. Mas não faz parte do processo para quem nasceu na perfeição. Eu não preciso do erro para aprender algo. O erro só é necessário para quem já nasceu torto, para quem já nasceu errado. Porque, como ele não tem parâmetros, o erro passa a fazer parte do seu processo, porque ele nasceu em erro. A gente inverte essa história e cria o erro como uma condição para Deus. Ao criar essa condição, eu crio fenômenos diferentes de explicação da origem da vida. Deus precisou de longas eras, ou a teoria da evolução, que é a exclusão completa de Deus. A evolução no sentido basal. Toda vez que eu faço isso, eu não me livro da consequência. Eu só me livro do senhorio imediato. Ou seja, eu assumo as rédeas do carro, no sentido pleno, começo a dirigir desgovernado, mas a consequência virá, ela vai cobrar o seu preço em algum momento da história. Porque todo mundo vai para o mesmo lugar, a morte. A diferença da mensagem é, todo mundo chegará no mesmo lugar, a morte. Mas eu posso chegar na morte
pela consequência degenerativa da distância que estamos de Deus, ou posso chegar na morte por uma escolha voluntária minha e ela será definitiva. Se eu chegar pela consequência degenerativa, mas vivi com Deus, a morte não é o fim. Ela é só uma consequência do estado em que estamos. Nascemos no erro. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, resultarão no mesmo lugar, morte. Mas não precisam chegar lá da mesma forma. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Essa é a distinção. Então, por que que a primeira mensagem angélica é uma boa notícia? Porque, invariavelmente, todos vamos para o mesmo lugar, mas não precisamos chegar lá do mesmo jeito. Podemos chegar lá como uma transição, podemos chegar lá como um fim definitivo. O desvio da atenção inicial muda o resultado final. Se eu desvio da atenção inicial, que é a criação, eu perdi a referência que me dá a vida. Perder a referência que me dá a vida, a morte é definitiva. Se, por outro lado, eu retorno à criação, eu descubro que alguém na criação prometeu vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. A vida está prometida antes das consequências do pecado. Depois da promessa vem a consequência. Adão, maldita é a terra por tua causa, porque você fez o que achou que devia fazer, e o resultado é morte. A promessa vem primeiro, a morte vem depois. Portanto, eu não preciso chegar lá do mesmo jeito. Posso chegar lá com a oportunidade da vida. Dentro dessa perspectiva, o que está referenciado na criação como ponto de ancoragem para que o ser humano não esqueça de Deus e não se torne autossuficiente? Lembra? A criação aparece com uma sequência. Primeiro, todas as coisas que foram dadas ao homem, depois o homem e depois o sábado. E aí Jesus vem e diz: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, tem uma ordem para as coisas. Primeiro a criação de todas as coisas, depois a criação do ser humano, depois a criação do sábado. O sábado é por causa do homem, para que o homem não se esqueça de Deus. E Cristo é o Senhor do sábado, portanto a referência do sábado é Cristo, o autor da criação, o autor e consumador da nossa fé. Nesta perspectiva, a gente entende por que o sábado se tornou o alvo. De tudo que o pecado afetou, a única coisa que o pecado não conseguiu afetar foi o tempo. Porque o tempo não é material. Todas as demais coisas foram afetadas pelo pecado. O clima, a terra, a criação por inteiro, o ser humano. De certa maneira, indiretamente, o próprio universo, porque há uma tese que ficou pendente no universo: Deus é justo ou Deus não é justo. Ou seja, tudo foi afetado pelo pecado, em maior ou menor grau, exceto o tempo. Porque a eternidade continuará sendo eternidade, o tempo continuará sendo tempo. Daí a expressão de Salomão, no capítulo 3, há tempo para todas as coisas, porque o tempo é a única coisa que não é afetada. O tempo é o tempo. Nós fomos afetados e nos tornamos vítimas do tempo porque o tempo não muda. Ele corre indefinidamente a eternidade. No tempo, Deus pôs sua marca. Ou seja, temos 6 dias da criação, no sentido da criação material, mas não temos uma sequência temporal indefinida depois. Depois do 6º dia vem o 7º, e depois do 7º não vem o 8º. Depois do 7º vem o 1º outra vez, porque arbitrariamente Deus vai lá e põe o digital dele no tempo. E diz: aqui eu corto o tempo para chamar de meu. Por isso, a referência do sábado tem essa apresentação. Havendo, pois, Deus terminado no dia 7º, não no 6º. Toda a obra que como Criador fizera, o que faz no dia 7º? Ele descansa, ou seja, ele para de fazer o que está fazendo para fazer outra coisa. Lembra, descanso é cessação, não tem a ver com cansaço. Tem a ver com parar o que está fazendo para fazer outra coisa. Descansou, que mais? Abençoou, mas abençoou o quê? O tempo, 24 horas de um dia, o sábado. E santificou o tempo, separou para um uso exclusivo. Ou seja, um tempo para chamar de meu. E agora vira para o homem e diz: vocês guardarão os meus sábados. E isto será por sinal entre mim
e vós. Ou seja, Deus vai lá e põe um digital, põe uma marca. Esses aqui são meus. Portanto, qual é o selo de Deus? Que marca quem são os seus filhos? Guardareis os meus sábados. Isso será sinal entre mim e vós. Quando eu entro em juízo, quem está sendo julgado? Já vimos isso na lição anterior. Quem está sendo julgado? Quando começa o juízo investigativo, quem está sendo julgado? O juízo começa pelos da casa de Deus. Portanto, quem está sendo julgado? Todos os que estão marcados, inscritos no livro da vida, marcados com o selo de Deus. Quem não é julgado? Vai estar nas duas próximas mensagens angélicas. Ou na segunda parte de Apocalipse 13. Quem não é julgado? Todo aquele que receber na fronte e na mão direita o sinal da besta e da sua imagem, não será julgado. Já aceitou sua condenação. Já escolheu o seu lado. Quem está sendo julgado é o povo de Deus. E sendo julgado por quê? Porque tem um acusador que os acusa de dia e de noite, dizendo: não merecem a salvação. Por isso é uma boa nova o juízo. Porque o sábado é importante. O sábado é importante não por uma burocracia, como se tornou na época judaica da tradição farisaica. Porque o sábado virou um protocolo, virou um ritual. O sábado nunca foi um ritual. O sábado é uma lembrança, é um memorial. A Bíblia diz isso. Memorial do quê? Da criação. A cada 7 dias, do que eu me lembro. Eu não sou autossuficiente, eu sou uma criatura. Vim de uma criação. Tem um Deus por trás de tudo isso. Todo sábado eu sou lembrado disso, ou deveria me lembrar disso. Porque a hora que eu começo a próxima semana, eu começo a próxima semana baseado em quê? Na dependência do Criador. Isso num mundo perfeito já seria fantástico. Mas num mundo de pecado, isso é vital. Porque cada dia que eu perco essa referência é um dia a mais na derrocada do pecado. Porque é ladeira abaixo. Cada vez que eu passo por um sábado, e aí vamos às palavras, o que Deus fez com o sábado? Primeiro parou de fazer o que estava fazendo para fazer outra coisa. Qual é a outra coisa que Deus fez? Mas a gente não para olhar isso, né? Deus descansou. O que significa? Ele parou de fazer o que estava fazendo e foi fazer outra coisa. Que coisa é essa? Usou o tempo para quê? O que Deus fez naquele dia? Sentou e ficou lá descansando. É isso? Não, ele largou tudo no universo para vir ficar com quem? Com dois sujeitos que acabaram de nascer. E passou as próximas 24 horas, entre aspas, com aqueles dois sujeitos que acabaram de nascer, conversando e ensinando coisas para eles de tudo aquilo que ele fez. Ou seja, Deus parou tudo, ele deu um freio no universo. Estou sendo exagerado na questão, mas só para a gente entender a cena. Ele para o universo para vir para cá, para um mundico de nada do tamanho daquele que eu mostrei para vocês na última lição, para conversar com dois sujeitos que são formiguinhas no universo imenso que ele criou. Se esse tempo não é importante, eu não sei mais o que é. Porque ele foi tempo suficiente para Deus parar tudo. Se vocês olharem essa cena em Apocalipse, ela é mais significativa. Lembra? Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse são fantásticos, porque eles mostram o céu parado, aguardando um sábado. Por quê? Porque o Filho de Deus está morto, num túmulo, naquele sábado. Lembra? Jesus morre na sexta-feira, virada do dia. Eles sepultam rapidinho, porque o sábado está chegando e é Páscoa. Jesus passa aquele dia inteiro cessando, descanso. Isso não é coincidência. Jesus não morreu na Páscoa à toa. Na Páscoa não no sentido da Páscoa só a cerimônia de libertação do povo de Israel do Egito, mas a Páscoa no sentido da grande Páscoa, um sábado duplo, Páscoa que caiu num sábado. Você olha a cena do capítulo 4 e do capítulo 5, o céu está parado, aguardando o quê? A chegada do Cordeiro tal qual sido morto. Todo o céu está parado. O universo inteiro. É como se você tivesse dado uma pausa no tempo do universo todo e está todo mundo esperando o que vai acontecer. Por isso, toda vez que passa a Páscoa, a primeira coisa que a gente devia lembrar é que a Páscoa, de verdade, foi num sábado.
E o céu inteiro e o universo inteiro parou para aguardar o que aconteceria quando o sábado terminasse. O sábado terminou, Jesus ressuscitou. Percebe a cena? Isso deveria contar alguma coisa para as pessoas. E quando a gente olha a mensagem do sábado, isso está no centro dela. Então, descanso é isso. Para e vamos fazer outra coisa. A próxima cena qual é? Abençoou. O que significa abençoar na cultura hebreia? Bênção é tornar canal de bênção. Lembra aquela coisa antiga? Benção, avó. Benção, mãe. Benção, pai. Lembra disso? E aí, Deus te abençoe, filho. Aí você sai de casa. O que significa isto? Todo mundo que encontrar você daquele momento em diante recebe bênção. Ou seja, você é o portador da bênção. A bênção não é para mim. A bênção é para quem encontrar comigo. Ou seja, quem passa pelo tempo do sábado sai de lá como? Abençoado. Quem desfruta disso. É como se eu parasse no posto de gasolina e abastecesse o carro. Parei ali, abasteci o carro e saia. Quem passa pelo tempo sai abençoado. Abençoou Deus o dia de sábado. Mas aí tem uma outra coisa. E o santificou. Então eu paro de fazer o que estava fazendo para fazer outra coisa. Por isso diz lá: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sábado é o sábado do Senhor, seu Deus. Não farás nenhuma obra. Qual obra? A sua obra. Mas vai fazer outra. O sábado não é um dia de braços cruzados. O sábado é o dia de inversão da obra. Tudo aquilo que eu fazia para mim eu paro, e agora tudo que eu passo a fazer é para outra direção. É uma inversão de sentido. Eu paro e digo, ok, agora o Senhor diz o que é que quer que eu faça. Aí está o erro dos judeus do tempo farisaico. Eles pegaram o sábado e passaram a dizer o que é para ser feito no sábado. Portanto, que obras eram feitas no sábado? As deles. Eles mudavam o tipo de obra, mas continuavam fazendo que obra? A deles. O sábado é um dia de inversão disto. Eu saio do controle e o sábado não é meu, é dele. Ele assume o controle e diz o que é para eu fazer. O que significa que eu posso fazer exatamente as mesmas coisas que eu fazia durante a semana, desde que quem tenha mandado seja quem. Esse foi o erro daquela época. Então, por que que criticavam Jesus por curar no sábado? Ah, porque curar é algo que eu faço durante a semana. Não posso fazê-lo no sábado. Calma. A questão não é essa. A questão é quem mandou você curar. Ah, o sábado eu não posso construir uma casa. Sim, de fato eu não posso. A minha. Mas se alguém, por um acidente geológico, climático, perdeu sua casa, ou perdeu o teto da sua casa, e tem um temporal armando, e se ninguém ajudar, vai inundar a casa, qual é a minha obrigação? Eu piso no freio e junta todo mundo para cobrir a casa antes que o temporal caia. Sim, eu posso trabalhar no sábado, desde que o trabalho seja qual? Aquele que Deus tiver me mandado fazer. E Deus diz: é lícito fazer o bem no sábado. Mas aí começa o problema. Aí a gente quer sempre dar um passo a mais. Bom, se é lícito fazer o bem no sábado e é lícito poder fazer trabalho no sábado, então eu posso fazer qualquer coisa. Sim, você pode fazer qualquer coisa que você não possa fazer durante a. Então eu não quero consumir o meu tempo da semana ajudando as pessoas. Durante a semana, pé embaixo, correndo atrás das minhas coisas. E eu gasto todo o tempo do mundo com as minhas coisas. Aí, bom, agora que é sábado, eu posso ajudar todo mundo. Então eu vou fazer tudo aquilo que eu podia ter feito durante a semana no sábado. Continuo assumindo o controle. Entendem a questão? Uma coisa é a emergência. A outra coisa é eu não querer gastar o meu tempo e usar o de Deus para fazer o que eu podia ter feito durante a semana. Entenderam a questão? O problema com o ser humano é sempre o mesmo. A gente assumir o controle e querer a rédea da situação para economizar as nossas coisas e gastar as de Deus. Economizar o nosso tempo e gastar o dele. Ou a nossa prioridade em lugar da dele. Por isso, o texto é adorai. Que é adorar. Não é zen e ficar ali. Não, isso não é adorar.
Adorar é definir. Ele é Deus, a prioridade é dele, eu faço o que ele disser para fazer. Ponto. É submissão. Aí a gente entende o contexto dessa mensagem. Ou seja, temer, dar glória é a referência. Eu reconheço que ele é Deus, reconheço que ele fez, reconheço que é ele o Criador. Então agora eu adoro. E adoro por quê? Porque eu entendi. Aí eu entendi o que é juízo. Aí eu entendi o que é lei. Lei não é um conjunto protocolar burocrático de coisas e normas para seguir. Lei é o manual de instruções, é o manual de fabricação. Segue a lei e a máquina funciona eternamente. Não segue a lei, a máquina quebra. Lei não é uma arbitrariedade, é a descrição do que somos. Então, quando o texto diz lá, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo, ou adore a Deus, ame ao próximo. Quando o texto descreve o fenômeno da relação nossa com Deus e nossa com o semelhante, isso é manual de instruções, nunca foi lei, no sentido arbitrário da palavra. E também não é uma norma consensual. Ou seja, o engenheiro não chega para o carro e diz, vamos negociar as leis. Porque não pode fazer isso. O carro foi projetado para seguir aquelas leis. Se sair do trilho, quebra. Não há negociação com lei. É diferente das leis humanas. As leis humanas são consensuais, elas são pactos consensuais. Portanto, ali tem discussão. Na lei de Deus não tem discussão, porque é o manual de instruções do ser humano. É só isso. Ah, mas eu não quero seguir o manual, porque seguir o manual é ficar travadinho no manual. Não tem problema, vai quebrar. A escolha é sua. Só não vai culpar Deus depois que quebrar. Não é só? Interessante notar a sutileza dessa inversão de valores. É lícito fazer o bem no sábado, porque nós somos assim, eu que nasci na igreja desde criança, você recebe sempre a mesma informação. Não, no sábado é dia de fazer o bem, vamos fazer o bem no sábado. E aí a gente faz toda uma agenda das atividades do bem para o sábado. É um negócio assim muito sutil isso, Sim, eu sei. que você não tem assim realmente o foco do que é fazer o bem, porque é lícito fazer o bem, é um dever de fazer o bem todos os dias. Sim. Todos os dias. Sim. E no sábado, se for necessário também. Aí você pôs a frase correta. No sábado, se Necessário for também. necessário. Porque se não for, com quem eu tenho que estar no sábado? Com Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta do nada a ver. Eu sei que o professor não gosta de ser interrompido na aula, mas Eu a não tenho pergunta nenhum do problema. nada a ver. Aliás, eu amo ser interrompido na aula. Eu odeio o silêncio. Mas o pessoal aqui é quieto demais. Na linha Mas da todo mundo tem medo de fazer eternidade, pergunta. na linha da eternidade, Deus criou, fez a criação da Terra e marcou a criação da Terra com o sábado. Na eternidade, para trás, como é que seria? Não tem absolutamente nada escrito sobre isso. Portanto, não sei. Que da eternidade, da criação para frente, Deus marcou o sábado. Da criação para frente, ele marcou o sábado na Terra. Na Terra. Na Terra. Aí está o nó. Agora, da redenção, que é a recriação, para frente, para onde vai o céu? O céu vai... A Terra vai para o céu ou o céu vem para a Terra? Tem um hino que diz isso. O céu... O céu é aqui? E onde será o céu? E onde Deus ficará para sempre. Lembra? A Nova Jerusalém sai de onde está e vem para onde? Portanto, qual passa a ser a referência do universo? A recriação, a redenção. A redenção. Porque o universo inteiro aprendeu algo com isso. Eles depositaram fé que Deus estava certo. E não viveram o que a gente viveu. Entenderam o que Cristo fez sem precisar passar pelo perrengue que nós passamos. Portanto, o que eles reconhecem dali para frente? O amor de Deus na forma mais plena possível, sem ter precisado passar pela dificuldade que passamos.
Mas eles também entendem o tamanho da dificuldade que nós vivemos. Ou seja, todo o universo é torcida de um time só. Você entende bem o que eu estou falando? Por isso eu usei o exemplo. Todo o universo é torcida de um time só, de um técnico só, de um dono só. Ellen White fala alguma coisa sobre as suas visões, pelo universo. O sábado faz alguma referência nesse Nenhuma, sentido? nenhuma. A única referência que a gente tem é de Isaías, que estava na lição dessa semana. De um sábado a outro, de uma lua nova a outra, virá toda a carne perante mim, no meu santo monte, a adorar. Essa é a única referência que temos. Pode ser que exista sábado em outros lugares? Pode. Pode ser que exista semana em outros lugares? Pode. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que isso é aqui. E a coisa que a gente tem certeza é continuará sendo. Porque o céu vem para cá. Portanto, o centro do universo, centro no sentido de atenção, não estou falando de física nem de astrofísica, o centro no sentido de atenção do universo passa a ser aqui. Ou seja, Deus vai deslocar a casa inteira para cá. E vai morar aqui. Numa baita cidade que é aquela descrita lá no final de Apocalipse. Se olhar o tamanho, não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. Em termos de medida, é absurdo. É absurdo. A medida daquilo é absurdo. 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros para cima é absurdo. Deus vai morar aqui, que vai ser o centro do universo. Sob o ponto de vista de atenção, sim. Sob o ponto de vista de atenção. Sim, eu não estou descrevendo física porque eu não sei o que Deus vai fazer com a física do universo. Mas, sob o ponto de vista de atenção, sim, Deus está aqui. Ou seja, ninguém vai para o céu para encontrar Deus. Vem para onde? Ou seja, o universo inteiro passa a vir para onde? Aqui. Quem é o recepção? Nós. Quem vai contar as histórias? Nós. Imagina que Deus continue criando. Porque é criador. Nada impede que continue criando. O que acontece? Quem vai contar para as novas gerações o que foi a história? Lembra, Adão? Pega o seu filho, vai até a porta do Éden, conta, pega o neto, bisneto, tataraneto, tataraneto, até chegar lá em Lameque. Todos eles foram pela mão de Adão levados até a porta do Éden e ele contou a história. O universo inteiro vai receber uma história. Quem vai contar? A gente. Quem vai descrever os perrengues? A gente. Oi? Durante os 1.000 anos, quem vai contar pra gente o que a gente perdeu de história nesses 6.000 anos de história de pecado? O universo. Sim. Enoque fez isso, né? Por isso Passeando que por aí. tem uma máxima e que eu gosto sempre de Eu não amigo entendi a palavra viaja. que você falou. Falou máxima, é isso? Tem uma Tá. máxima que eu uso, Sim, sim. que eu sempre pergunto para os amigos, foram viajar, foram não sei para onde. Aí vai contar, olha, aquele é muito bonito. Hoje, com o advento da informática, de tudo, você conhece tudo, sabe tudo, vê tudo. Sem sair do lugar. Aí eu pergunto para eles assim, sem sair do lugar. Aí eu pergunto para eles assim, que eu gosto de saber quantos perrengues que aconteceram, entende? Porque aí é que Sim, difere. porque o resto você vê nas fotos. O resto você já sabe. O resto você vê nas fotos, mas os perrengues é a parte bonita da viagem. A experiência é a parte bonita da viagem. Ou seja, o sábado tem a ver com tudo isso. Ele é um sinal entre aspas virtual, porque está no tempo, mas ao mesmo tempo é a única experiência perfeita que resultou da criação no mundo de pecado. Tudo mais foi afetado, exceto o tempo. Então, cada dia que a gente passa de sábado, eu me desligo do mundo do pecado e entro no mundo da perfeição, ainda que de longe, no sentido do tempo. É isso que é o sábado. Porque ele está ligado com a eternidade. Porque ele passa a ser a referência por toda a eternidade do que foi a dúvida que alguém postou sobre Deus e o que foi a forma como Deus solucionou o problema. O sábado é a demonstração disso, hoje e para sempre. Por isso, óbvio, ele se tornou o alvo predileto, central de Satanás. Aliás, os alvos prediletos e centrais de Satanás são as duas únicas coisas que persistem da criação no mundo perfeito. Os únicos mandamentos que começam na forma positiva. Família, primeiro
da segunda tábua. Sábado, fechamento da primeira tábua. São os dois alvos de Satanás. Porque o resto é não. Todo o restante é não, ou seja, todo o restante são as besteiras que a gente faz. Então, não tenha outros deuses, não crie deuses, não desonre Deus, não mate, não adultere. Os não são as besteiras que a gente faz. Os sims são as coisas que sobraram da criação. Família, sábado. Essa é a parte interessante de observar a lei. Nós temos a oportunidade de viver coisas que ficaram do Éden perfeito no mundo imperfeito. E o mundo faz questão de inverter essas coisas, de abandonar essas coisas. Óbvio, essa é a intenção de Satanás, porque isso corta a conexão do ser humano com Deus. Essa é a primeira, é a essência da primeira mensagem angélica. As próximas duas são o desmascarar da Babilônia, a cidade da confusão, que é a lição da semana que vem. Que Deus nos abençoe. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de vivermos o tempo em que vivemos e de anunciarmos a mensagem, a boa nova da primeira das mensagens angélicas. Dá, Senhor, que imbuídos da consciência do tempo em que estamos e da necessidade de que pessoas tenham referências para retornar para os caminhos que tu protocolaste no início, que possam ver em nós essa experiência e, a partir de nós, possam compartilhar da mesma expectativa, da mesma esperança da breve volta de Jesus. Perdoa os nossos pecados e, se possível, que possamos vê-lo ainda voltando em nossa geração, é o que pedimos por Jesus. Amém.